botar aqui para gravar. Então, muito prazer, meu nome é Vitor, eu sou executivo de vendas do portfólio de ETX da ServiceNow Brasil, onde o Sam se encaixa nesse portfólio. Comigo também está o Rafael Bordim, ele é o Solution Specialist, né, do mesmo portfólio, tá? É um prazer falar aqui com vocês, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre visibilidade dos seus ativos de software com o Sam da ServiceNow, onde a gente vai falar especificamente sobre redução de custos, redução de gastos com software, redução de riscos também, de auditorias e tudo mais, tá? Então, por que os investimentos em tecnologia são desperdiçados, né? Principalmente quando a gente fala de ferramental, quando a gente fala de framework, né? As ferramentas estão em silos, processos ainda muito manuais, então as coisas se integram muito manualmente. A falta de visibilidade de custos, né, dessas múltiplas ferramentas, quando a gente tem um extensivo framework, a lei de várias tecnologias. As auditorias geralmente são muito reativas, é sempre para apagar incêndio, né, quando a gente fala de operações grandes de TI. E quando a gente tem também os múltiplos ferramentais, os times sempre são muito frustrados porque cada um trabalha na sua própria ferramenta e às vezes a gente não tem uma visão total de toda a visibilidade, né, de todos o ferramental. Então, tipicamente, como a gente fala de SAM, a gente está falando de life cycle, né, do ativo como um todo, né, de todo o ciclo de vida do software, né? Então, que tecnologia que você possui? Você está comprando o que você precisa? Você está usando o que tem? Você pode provar, né, tudo isso? A ServiceNow vem para resolver, né, para responder essas questões. Então, quando a gente fala de ciclo de vida, não é simplesmente o que você está usando versus o que está contratado. É todo o ciclo de vida do ativo. Envolve desde a requisição. Como é que eu vou colocar, por exemplo, para o meu colaborador solicitar algo para a minha companhia, né? Qual é o catálogo de serviço que eu tenho, né? Disponibilizando os pedidos, né? A lista de pedidos, né? Daquele determinado recurso pode pedir. O fulfill, ou seja, como é que eu vou entregar, como é que eu vou validar, por exemplo, se aquele software está disponível para aquele determinado usuário baixar, e se ele tem a permissão correta para ele baixar, né? Aquele determinado software ou aquele determinado hardware, estou falando de ativos de TI como um todo. O deploy, propriamente dito, como é que eu vou lá e faço, né, a instalação, por exemplo, daquele software, como é que eu entrego aquele determinado recurso para o colaborador. Aí sim, como é que eu monitoro o uso efetivamente daquele determinado colaborador? Então, ele está usando o software que ele solicitou, ou a equipe ou a empresa, né? Está realmente utilizando, né, aqueles softwares que foram solicitados, que foram instalados. O service propriamente dito entra muito o viés do ITSM, o ServiceNow trabalha muito junto, né? Os módulos se conversam demais, então o ITSM já está disponível para aquele determinado software, então a gente já pode deixar o serviço, o autosserviço daquele determinado software. O retire, ou seja, qual é o final de vida, né? Como é que é o final do fluxo de vida? Eu tenho que voltar esse software para dentro do meu estoque? Ou eu tenho que descartar, por exemplo, aquele determinado ativo, eu tenho que destruir aquele determinado ativo? Então, como é que funciona, né, o fim de vida daquele determinado ativo de TI, né? E quando eu falo de ativo de TI, eu estou falando de software, que é o que a gente vai falar agora, então, otimizar os custos, o uso, né, correção das conformidades, a fim de reduzir o custo, reduzir o gasto daquela companhia em software e também o risco de possíveis auditorias, de possíveis não compliances, né, essa é a parte do SAM que nós vamos focar hoje, tá? A gente tem também a parte de Hardware Asset Management, a ServiceNow incorporou isso dentro do portfólio ano passado, que é como é que eu vou conseguir disponibilizar, fazer aquele mesmo fluxo, né, do Asset Management, mas para hardware, ou seja, desktop, notebook, servidor, equipamento de rede, qualquer que seja, né, o hardware que eu queira controlar dentro da minha companhia, tá? Não só de data center, mas também de workplace para end user, né? E também é o mesmo viés, né? Como é que eu reduzo o custo, como é que eu reduzo o risco daquele hardware, né? Da obsolescência, qualquer que seja o risco associado a ele. Eu tenho também a parte de cloud, tá? Como é que eu reduzo o custo e risco de IaaS e PaaS, né? No ambiente multi-cloud, no ambiente de cloud privada, como é que eu faço as mesmas análises que eu tenho de redução de custo e risco para esse determinado ambiente, né? E, por fim, o APM, né? Eu junto ali o viés de como é que é o meu roadmap tecnológico da minha companhia, quais são, né, os projetos, quais são as iniciativas que eu tenho na minha companhia, a fim de melhorar, a fim de evoluir todo o meu parque de hardware e software na minha organização, tá? É o vínculo que a gente faz com a estratégia e métricas, né, na minha companhia. Então, é uma plataforma única, pessoal, qualquer que seja, né, o pilar aqui que eu vou
inserir, que eu vou utilizar, tá, no Asset Management. É uma plataforma única, o único sistema de registro, é uma única base de dados. Eu só habilito os módulos, né, as funcionalidades, o ServiceNow se conversa muito bem. E aí a gente vai entrar um pouquinho no SAM, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Bordin, a gente vai falar agora especificamente sobre o SAM. Oi, pessoal, acredito que vocês estejam já vendo a minha tela, né? Eu vou seguir bem da onde o Vitor parou, entrando nos detalhes de como o SAM funciona, né? De como que a gente faz esse gerenciamento dos ativos, e agora em específico, para software, até fazer uma demo e mostrar isso na prática utilizando o produto. Então, a primeira pergunta, né, como é que o SAM funciona? O SAM ele vem para comparar, né, o uso, as minhas compras, aquilo que eu tenho, né, minhas POs, muitas vezes estão sendo controladas em planilhas, em sistemas financeiros, às vezes até mesmo na mão, né, muitas já conversei com algumas organizações que fazem esse controle na mão, em papel. Então, eu tenho a minha parte de entitlements e contratos, né? Então, são cada uma das linhas de software, cada um dos meus contratos, o que eu tenho direito de uso. Ao mesmo tempo, né, em paralelo, eu tenho a parte de discovery. O que está sendo utilizado em cada um dos meus dispositivos? Sejam do end user, aqui nas nossas máquinas, né? Por exemplo, no meu notebook, no notebook do Vitor, do que está sendo usado, o que está sendo usado no data center, então dentro dos softwares, os softwares estão sendo usados dentro dos servidores e dispositivos do data center, e até mesmo dentro da cloud, né? Hoje eu não posso mais ficar limitado a só falar data center on-premise, não. Então eu tenho que pensar no mundo de cloud, seja uma cloud pública, uma cloud privada, então eu tenho que fazer esse discovery. Com os dados dos meus contratos e os dados efetivamente do que está sendo utilizado, nós temos a condição de fazer a normalização e a reconciliação, aproveitando uma extensa biblioteca de conhecimento que a ServiceNow possui dentro da plataforma. Aqui vale uma ressalva, né? Ressaltar que essa biblioteca ela é atualizada constantemente pelo time de Content Library no módulo de crowdsourcing. Então, você pode optar ou não de enviar os seus softwares, né, os softwares que você utiliza de maneira anônima para a ServiceNow. A ServiceNow normaliza, garante que ele está dentro com as informações necessárias e prover isso para todos os usuários. Se você não optar por não entrar e não enviar, inclusive você pode fazer essa seleção por linha, né? Você pode falar, eu quero enviar todos os softwares, menos esses outros aqui que são estratégicos in-house, e eu não quero que ninguém mais tenha conhecimento. É possível. Independente de você estar enviando, você tem o direito de receber essa informação. Então, você ganha, né? A gente ganha, né, como um todo, em agilidade. Hoje a gente passa de mais de 260 mil diferentes linhas de softwares para mais de 60 mil fabricantes, né, vendors diferentes, utilizando esse conceito, e isso tem crescido de uma maneira bastante rápida, vamos dizer, quase que exponencial, junto com o uso. Quanto mais gente está utilizando a nossa solução, mais software, mais assertivo a gente fica. Hoje, passando de mais de 85% de acerto já no out of the box, né? Com essa normalização e com essa reconciliação, eu consigo ter visibilidade do que está fora de compliance, do que está sendo gasto desnecessariamente, do que eu tenho para pagar, de como o meu software está sendo, né, nossos softwares estão sendo utilizados dentro da companhia, e com um dado exato, com uma visibilidade do que está acontecendo, eu tenho os workflows trabalhando para fazer as minhas correções, remediações, os reclaim, né, os pedidos de devolução de software, que pode ser feito desde o ponto de administração ou mesmo pelo usuário. O usuário entende que ele não utiliza, ele tem o painel dele também
meus ativos, né? Ele entende que ele não utiliza mais um determinado software, ele pode simplesmente falar, ó, abro mão dessa licença, essa licença é desinstalada e ela volta para o pool. Muitas vezes, quando você dá essa consciência, você dá esse tipo de informação para o usuário, ele começa a entender o que ele custa para a companhia. E muitas vezes são coisas que ele não tinha nem conhecimento que tinha um custo, porque ele não usa, e agora eu posso também dar esse tipo de visibilidade, né? Dentro do SAM, uma coisa que nos coloca com uma posição muito forte é 80%, né, dos gastos de software vem basicamente de 20% dos vendors, né, onde eu tenho dos principais vendors, onde eu tenho o meu maior spending, né, o meu maior gasto. E aí a ServiceNow tem os Publisher Packs. Nos Publisher Packs, ela consegue ir além, ela consegue entender métricas específicas de licenciamentos, que são normalmente complexas dentro dos contratos, e prover painéis especializados com dicas e sugestões de melhorias. Então, como é que eu posso otimizar a minha parte de Microsoft, Oracle? Nós vamos falar um pouquinho para frente também de IBM, SAP. SAP é um mundo extremamente complexo, né? Hoje a SAP tem cobrado por acesso indireto. Como é que eu posso validar que eu estou utilizando as minhas licenças da melhor forma e que os meus usuários estão utilizando as licenças corretas para o trabalho que ele executa? Que eu não estou tendo que usar uma licença do tipo full enterprise quando ele usa o software somente do modelo standard da parte básica. Então, eu tenho a chance de fazer uma otimização muito mais rica dentro dos Publishers Pack, sejam eles para o mundo também, né, on-premise, Microsoft, Oracle, ou mesmo para software de subscription em cloud, Office 365, Adobe, Google, né, a suite do Google, Git e uma série de outros que está crescendo, né, a cada release. Agora também nós estamos fazendo para a parte dentro do mundo IBM, né, a parte Red Hat, dentro do poder sugerir os melhores modelos de licenciamento. E isso nos coloca, né, agora dentro do último quadrante do Gartner, toda essa gama, né, de funcionalidades, de trazer tudo dentro de uma única plataforma, um único modelo de dados, eu tendo visibilidade, né, através do meu CMDB, de todo o ciclo, né, do asset, do que a gente chama de asset lifecycle, todo o ciclo de vida do meu ativo, o Gartner nos reconheceu como líderes dentro do quadrante mágico. Isso é um ponto, né, uma solução extremamente rica e que vem crescendo e evoluindo muito a cada nova release. Como vocês sabem, muitos de vocês sabem, né, a ServiceNow solta uma release a cada 6 meses e a cada release a gente tem uma gama bastante rica só para cuidar de ITAM, seja a parte de software ou hardware dentro do SAM ou do RAM. Mas vamos entender um pouquinho além como é que isso aqui funciona, como é que trabalha, né? Bordinho, só para, antes de você entrar na Claro. demo, respondendo as perguntas aqui, pessoal do chat, o máximo que eu puder eu vou responder aqui ao vivo, senão eu respondo por texto, né? Então, o ServiceNow interpreta métricas automaticamente daqueles vendors que o Bordinho mostrou, Microsoft, Oracle, Citrix, IBM, Red Hat, por aí vai, né? E para cada produto. Então, essas métricas nós temos dentro dos Publisher Packs e de uma maneira automática a gente consegue reconciliar essa informação dentro do CMDB. A gente se integra também com SCCM, DMF, que são as ferramentas de gestão de Endpoint Management para fazer a distribuição de software, para fazer a contabilização, né, o uso, né, e por aí vai, tá? E o ROI, geralmente a gente faz cliente a cliente, a gente tem um material bem rico, bem extenso de quais são as capacidades que o cliente busca, quais são os outcomes que o cliente busca, para a gente desenhar um ROI junto e aprovar o projeto internamente dentro de cada companhia. Tá? Acho que eu respondi todas aqui, Bordinho. Segue aí. Bacana. Por favor, Vitor, fica à vontade. Então, seguindo aqui, né, eu já deixei aberto dentro da parte de Software Asset, no dashboard principal
do meu Software Asset Analytics, onde eu tenho uma visão, né, dos meus publishers. Aqui eu já tenho uma série de publishers, eu posso ter ou por publisher ou por produto. E se eu selecionar publisher, eu posso selecionar todos os publishers que tem no meu ambiente. Então, se eu não selecionar nenhum, eu vou ter uma visão geral de throw-up, né, que é o quanto eu vou ter que pagar nas minhas renovações. Publishers que estão fora de compliance, que eu tenho software, que eu estou utilizando mais do que eu tenho contratado. Produtos, potential savings, né? Como é que o ServiceNow está entendendo que, por falta de uso ou por estar utilizando uma licença acima do necessário, eu posso ter um potential saving, né, de não continuar com essas licenças, poder ter uma otimização dos meus custos. Tenho o meu gráfico de tendências, conforme eu vou lendo e vou interpretando os dados, como o Victor falou, né, de um SCCM, de um JANF, eu vou interpretando e vou juntando todas essas informações. Eu tenho o gráfico de tendências de como que os meus produtos, se eu estou indo num viés de aumentar ou de redução dos meus custos, eu posso selecionar um determinado, para ter uma visão de um determinado vendor específico. Então aqui eu vou selecionar Autodesk como um exemplo, né? A partir do momento que eu clico em Apply, ele já muda todo o dashboard para aquilo que eu estou selecionando. Então eu estou vendo que eu tenho um produto fora de compliance. Se eu clicar, todos esses gráficos é feito drill down, então eu posso fazer um drill down para ver qual é o meu produto, para ver qual é o meu usuário que está fazendo que está fora de compliance. Eu posso fazer uma notificação, ou posso fazer um pedido de compra para esse usuário. Da mesma forma que eu tenho, né, antes até ir para o Publisher Pack, eu descer e ir até fazer o fluxo fim a fim, eu tenho o mundo SaaS, né, o mundo daquilo que é subscription. Então, como é que eu avalio as minhas e os meus usos das minhas subscrições? Se meus usuários estão, inclusive, acessando, né, as aplicações nos quais eles têm direito, desde, né, também aqui por modelos, por publishers, por elementos, Atlassian, Cisco, GitHub, Dropbox, uma série Zoom, uma série de vendors que fornecem informações para a gente. E aqui a gente se conecta direto, né, nos publishers, no mundo SaaS. Eu tenho a parte específica para Office 365 e Adobe, porque a gente sabe que eles têm um licenciamento bastante complexo, e hoje, principalmente, o Office 365 tem tomado conta das companhias, dentro da DTI das companhias, para eficiência ali, de uso, né, de softwares de produtividade. Então, eu tenho exatamente o número de subscription, como está a não utilização aqui no caso, as minhas compras, o que está sendo, né, feito, o breakdown de cada um deles. Tá? Então, é um material bastante rico. E vamos fazer um exemplo sobre isso, né? Se eu pegar o Publisher Overview, e aqui eu tenho aqueles que a gente estava comentando um pouquinho ali atrás, né? Microsoft, Oracle. Dentro do mundo Microsoft, eu tenho aqui, ó, 27 produtos fora de compliance, eu vou ter um custo na minha renovação de $115 mil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um overlicense gigantesco. Eu tenho licenças que não estão em uso na casa de 3 milhões. Então, vamos entender, né, o que está acontecendo. A hora que eu clico em Products, por exemplo, em Products Auto Compliance, eu vou para um workbench de todos os meus produtos, que eu posso fazer uma visão de só o que está, né, de todos os produtos, ou só aquilo que está fora de compliance, de como que está o uso de cada um deles por linha, por status e por gasto. Aqui eu vejo, por acaso, que eu tenho na minha organização, dentro desse processo de discovery, eu encontrei o Age of Empires, né, sendo utilizado. Então, que é um software, é um jogo, né, como vocês sabem, é um jogo, estava na minha blacklist, ele já está aqui como não compliant, e eu posso verificar exatamente aonde foi encontrado. Então, ele foi encontrado esses 4 computadores desses 4 usuários. Eu já poderia daqui disparar, né, uma notificação para remoção. E essa notificação ela pode passar por N estágios. Por exemplo, uma aprovação, se é por falta de uso,
Ou no caso de ser uma blacklist, de acordo com a política da minha empresa, eu já poderia falar, olha, seu software está na blacklist, independente de qualquer uso ou não, eu já estou fazendo uma remoção sem sumária, uma remoção sem que exija qualquer interação ou aprovação do usuário ou do gestor, eu apenas notifico. Eu posso me adequar, né, na plataforma, ela pode se adequar ao que o usuário necessita. Um exemplo como o Microsoft Project, né? Eu vejo que o Project eu tenho um certo gasto e eu vou ter um custo extra ao mesmo tempo que eu tenho licença sobrando. Como é que isso está dentro, né? Como é que isso aqui está dentro das minhas linhas? Então, eu entendo que eu tenho licenças do Project Professional não utilizadas, mas eu tenho overlicense do Project Standard. Se eu clicar em cima de cada um deles, eu posso ter os detalhes, né? Então, vou pegar o Project Standard. Eu tenho 50 licenças adquiridas do Standard, mas somente uma utilizada. Em contrapartida, eu tenho 105 licenças adquiridas do Professional e 135 licenças utilizadas. Será que todo mundo aqui precisa usar o Professional? Será que eu não posso ter uma licença mais barata, sendo do Standard? Vamos avaliar também essa opção. Então, eu já tenho aqui, né, candidatos para remoção. Então, a solução, de acordo com regras, ela já está me sugerindo alguns candidatos para remoção. Eu posso ter as minhas opções de remediação direta. Então, eu vou começar por aqui para explicar um conceito super importante na solução, né? Eu posso remover as instalações não licenciadas, que são aquelas que foram feitas além, né, dos 105 que eu possuía, ou remover as instalações não alocadas. Então, o ServiceNow, ele casa aquilo que está licenciado com aquilo que está alocado. Quando eu faço o pedido de um software por dentro da plataforma, então eu vou lá no catálogo, eu faço via um chamado, via um ticket, eu peço um software, eu crio uma alocação. A alocação nada mais é do que uma reserva. Então, aquele software, aquela licença, aquele serial, ele foi reservado para a pessoa X. Quando essa é feita a instalação, ela pode demorar um dia, uma hora, uma semana para ser feita a instalação, né, de acordo com a necessidade. Essa alocação, ela casa com uma instalação. Muitas vezes, eu posso ter na organização, a pessoa tinha uma mídia, alguma coisa de um project, e ela vai e instala esse project no ambiente e ele aparece na minha contabilidade, mas eu descubro que ela não tem uma alocação, ela fez uma instalação por fora. Então, eu posso corrigir. O que eu faço? Eu desinstalo esse projeto dela ou eu aceito essa alocação? Ou eu faço novas compras, ou eu crio essa alocação. Então, eu posso casar e entender se tem instalações sendo feitas por fora do processo de pedido, de request de software. Eu posso ver quem são cada um deles, né? Por exemplo, removal candidates. Eu posso ver quem são os meus candidatos à remoção por baixo uso. Então, aqui eu tenho minha primeira linha já, né? Um candidato para remoção por baixo uso, que está me dizendo que o SAM não tem utilizado nos últimos dias, de acordo com a regra que eu cadastrei, já vou mostrar para vocês, ele está com baixa utilização. Eu posso dar uma chance para ele, ó, você realmente não está utilizando o project? Às vezes a pessoa esqueceu, ela usou para um projeto, não está utilizando, fica aqui fora, eu já peço essa reclamação, eu faço reclaim, né? Eu posso dar um tempo para ela me responder também. Se ela não me responder, eu posso escalar isso para o manager, para o gerente dessa pessoa e falar, olha, se não tiver nenhuma resposta, vai ser feita uma remoção automática. Tudo isso com base nas regras do que foi feito dentro de uso do software. Então, se eu pegar o 100 aqui, já vamos digitar até 100 aqui para a gente ver, né? Eu tenho o uso de todas as linhas de software dele. Então, eu tenho uma linha aqui que me fala que no mês X, né, ele usou por 90 mil segundos, 8 vezes no mês 6 de 2020 o project. Mas se eu for um pouco mais para frente, né, se eu pegar um pouquinho mais para frente aqui, por exemplo, nesse
nessa linha, e eu já estou vendo que ele parou de utilizar, né? Em outubro ele já não estava utilizando. Então, às vezes foi um projeto, ele usou um tempo e não está mais utilizando. Tudo isso é baseado com as regras de reclamation que são criadas. Então, para o Microsoft Project, que está exatamente aqui, eu criei uma regra, existe uma regra, né? Nós temos uma regra que diz que se a pessoa não usar por no mínimo 5 horas nos últimos 3 meses, ela vai fazer um reclaim desse produto. Ele procura, tanto pelo app quanto pelo executável, dentro do portfólio. Né? Eu posso fazer N regras, não só de uso, quanto de contagem. Né? Então, não basta que a pessoa abra e feche o project. Além disso, né, indo um pouquinho além, de uma forma bem rápida, eu tenho a parte de Spend Detection, que eu mostro como é que cada uma dos meus contratos estão sendo gastos. Muito útil para eu pegar overlap, um shadow IT, pessoas que estão comprando softwares dentro da minha organização que já tem um software corporativo que atende. Então, por exemplo, para a parte de Microsoft, eu posso ver todos os meus gastos, sejam eles de software licença, né, perpétuas, ou de subscript. Então, como é que está meu gasto de Azure ao longo do tempo? Onde é que estão os meus spends? Quais são meus contratos que eu tenho? E eu tenho a parte de overlap. Como eu sei quais são os softwares, como eu sei quais são os modelos, como eu sei, de acordo com as melhores práticas de categorização, que isso já vem da ServiceNow, de cada uma dos produtos que estão sendo utilizados, eu consigo entender quais são os gastos de overlap e as contagens que eu tenho ao longo do tempo. Então, nos últimos 12 meses, aqui para fazer um exemplo, né, eu posso ver que eu tenho uma contagem de 5 softwares de videoconferência que foram pagos nesses 12 meses. E vamos supor que o meu software corporativo é o Zoom ou é o Jabber da Cisco. Por que eu tive um gasto maior com outros? Por que tenho esse Shadow IT aqui, né, esses overlapping sendo criados? E aí eu posso ver quais são as transações que foram criadas, quais são as áreas que estão adquirindo, tudo isso vindo com as integrações com os RPs e a parte de entitlement e contratos que eu falei ali, que é como o SAM funciona, né? Deixar a parte de contratos e entitlements junto com o Discovery para que eu possa normalizar e entregar os dados no final. Gostaria de deixar esses 1,5 minutos, 2 minutos aqui para ver se tem alguma pergunta no chat. Talvez o Victor esteja olhando ali para que a gente possa ter uma interação também, tá? Então, abro esse espaço para perguntas. Eu estou respondendo aqui para o pessoal. Ficou mais uma dúvida aqui, deixa eu ver. No chat. Se o Sam consegue fazer o Discovery ou se há como contratar um sem o outro. A gente tem, né, um módulo de Discovery em outra família de produtos, que é o ITOM, e sim dá para a gente utilizar outra fonte de informação baseada em integração via REST API com essas outras tecnologias, ou até fazer carga de planilha, se for o caso, né? A única coisa que a curacidade das informações para dentro do CMDB, que é a fonte de verdade que a gente utiliza para fazer o SAM, ele precisa ser muito bem, né, muito bem feito, né? As informações precisam estar com bastante qualidade para que o SAM, obviamente, saia, né, da maneira que a gente gostaria, né? Então, o Discovery já faz toda essa parte de reconciliação, normalização do dado, mas sim, dá para utilizar outro meio de integração, tá? É possível especificar, além do executável, o path onde o software está instalado? Sim. Muitas vezes até existem softwares que são portable, né, que não são instaláveis. Então, o ServiceNow também consegue identificar através de um path, através de um arquivo de configuração, a gente constrói patterns, tá, de descoberta, né? E a partir desses patterns a gente consegue fazer a descoberta e ali a qualificação daquele determinado software, mesmo que ele não esteja instalado no servidor ou no equipamento do usuário final, tá?
que mais aqui? A gente tem também Publisher Pack para SAP, tá? Uma outra pergunta aqui que fizeram, até de uso indireto, tem uma série de métricas ali que a gente utiliza para fazer a métrica de SAP também, tá? Que mais? E Acho que nós estamos... do Q&A, acho que a gente já passou. Tem o pessoal colocando também pergunta no chat. A gente já chegou nas 9h30 aqui, pessoal. Não sei se... Nós vamos fazer o possível para retornar para vocês, né? A gente tem o contato, como vocês se inscreveram. Se ficou alguma pergunta em aberto, nós vamos fazer o possível para retornar todas as perguntas. Vai ser Boa. disponibilizada a gravação desse webinar, Material também, né? então, com o material, com a apresentação, para que a gente possa ter essa troca de interação, né? E continuar essa interação. E nesse mesmo viés, né, de que vocês têm o canal aberto de conversar com a gente, conversar com o account executive que atende vocês da ServiceNow, para que a gente possa ir a fundo, que possa ir além dentro do entendimento da solução. E também Tá? tem uma outra coisa também, pessoal, a gente tem o Knowledge, tá? O evento anual que nós fazemos com todos os clientes esse ano, né? Participem do Knowledge, tá? Se inscrevam, a Marília colocou o link, né, do Knowledge. Existe uma agenda super interessante, falando de todas as famílias de produtos da ServiceNow, inclusive do SAM, tá? Tem uma busca do lado esquerdo, a hora que vocês entram nas sessões, Software Asset Management está lá, tem todas as sessões com todos os clientes e novidades do produto. Se inscrevam, participem, tá? Então, É isso, pessoal. Ficou Bacana, alguma pergunta, nós vamos responder offline, por e-mail para vocês, a gente tem elas aqui, então pode esperar a resposta sim, tá, gente? Tá legal, pessoal. Obrigado pela atenção, pela participação, estamos à disposição. Obrigado, Um abraço. gente. Um abraço a todos e um bom dia.